Olá, no programa de hoje os impactos da mineração na Amazônia. Como as empresas do setor têm atuado em uma região estratégica para a política ambiental do país. Os incentivos fiscais recebidos, os lobbies e as contrapartidas. Os efeitos para áreas de preservação, comunidades tradicionais, agendas climáticas e energéticas. E como o poder público pode corrigir distorções. Eu converso com o jornalista Maurício Ângelo, fundador do Observatório da Mineração. Maurício, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Seja bem-vindo. Muito prazer, obrigado pelo convite. Maurício, uma recente publicação do Observatório da Mineração revelou que incentivos fiscais na Amazônia estão beneficiando mineradoras e provocando prejuízos bilionários aos cofres públicos. Quando esse processo se acentua e quais as principais contradições evidenciadas por ele? De fato, esses incentivos já ocorrem há décadas, né? E nunca houve uma revisão sistemática, independente e transparente de para quem esses incentivos vão e quais os benefícios, uma avaliação da política, né? Porque, afinal de contas, uma política pública deveria ser, inclusive, considerando que uma como essa, que é tão importante, tem um impacto tão significativo, deveria ser analisada, né, com frequência, periodicamente, porque esses benefícios foram renovados, né, ao longo dos anos. Então, isso nunca foi feito. Então, há dificuldade muito grande, em primeiro lugar, em saber os reais beneficiários através de alguns estudos, análises, relatórios, alguns dados são divulgados muito eventualmente ali. Nós conseguimos chegar a alguns desses beneficiários, né, e a mineração está incluída entre o setor que recebe esses incentivos na área da Sudan, especialmente a Vale, por ser a maior mineradora que opera na Amazônia, né, em especial no Pará. A Vale recebeu em 2021, por exemplo, quase 20 bilhões de reais desses incentivos. Então, são de valores muito significativos, né? Isso foi divulgado pela Receita Federal recentemente, mas você não tem uma análise pública disponível, transparente, ano a ano, uma lista de empresas, enfim. Os dados são muito conflitivos, incongruentes, nem sempre batem, né? Enfim, então, para começar, isso deveria ser muito mais transparente, claro, disponível, né, para a sociedade em geral, já que é de interesse da sociedade, né, da população brasileira, saber para onde está esse dinheiro, quem está recebendo e quais os benefícios, né, as vantagens e desvantagens desse modelo. Uma comparação mais a grosso modo, é possível afirmar que uma empresa como a Vale pode eventualmente estar pagando menos imposto que uma pessoa física no Brasil, proporcionalmente? Sim, tem algumas análises, por exemplo, né, as empresas que recebem esses benefícios na Sudã têm até 75% de isenção do imposto de renda sobre pessoa jurídica. E também tem outros cálculos de alíquotas, por exemplo, que podem chegar, de maneira geral, para a empresa mais de 30%. Na Sudão, a empresa paga um quarto disso, então falando de cerca de 8 a 9% de imposto. Se você considerar, né, o imposto de renda pessoa física, aí, que é cerca de 27% na alíquota base, a empresa paga muito menos do que a pessoa física, além, claro, de todos os outros incentivos que as empresas têm, né? As empresas costumam rolar dívidas multibilionárias, seja devendo aos estados e à União, né? E essas dívidas nunca são pagas porque ficam rolando na justiça através de vários recursos, que isso empurra essa dívida indefinidamente. Esses mega incentivos, né, da área da Sudã, eles destoam daqueles que são concedidos à mineração em outras regiões, por exemplo, aqui em Minas Gerais, né? E quais são as justificativas mais usadas, né, para que eles permaneçam? Sim, a área da Sudão é considerada uma área especial. Isso vem lá dos anos 60, 70, na época do regime militar, né, da ditadura militar. Então, na época, você queria desenvolver a Amazônia, todo aquele discurso, né, de integrar para não entregar, enfim, todo aquele discurso na retórica da ditadura militar, que queria justamente levar grandes projetos para a Amazônia, de mineração, de rodovias, de hidrelétricas, etc.
e essa lógica nunca foi alterada em uma revisão desses incentivos, dessas políticas que se repetiram, né, e se renovaram ao longo do tempo, seja em todos os governos, né, da redemocratização para cá, isso nunca foi revisto. Então, essas justificativas lá atrás foram sendo repetidas e renovadas até hoje, né, que a Amazônia merece, as empresas que se estabelecem na Amazônia mereceriam um regime especial, né, fiscal, tributário, etc., porque a região precisa se desenvolver como o resto do Brasil, sendo que, claro, estamos falando de uma região extremamente sensível, né, e outras questões precisam ser analisadas, né, questões socioambientais especialmente, né, isso especialmente em comparação com as metas nacionais e internacionais, os acordos internacionais que o Brasil assume, né, então é razoável que isso seja renovado, esses incentivos sejam renovados indefinidamente diante do contexto atual de 2024, que é diferente, óbvio, até de 10, 15, 20 anos atrás, para não ir mais longe, né, em termos de crise climática, desmatamento acumulado, etc., ponto de não retorno da floresta amazônica, enfim, tudo isso precisa ser considerado sob uma lógica atual, contemporânea, né, de acordo com os compromissos e o cenário atual, não o cenário lá de 30, 40 anos atrás. No mundo real, que outras questões podem acabar entrando como moeda de troca, aí, digamos, para a continuidade desses incentivos, né? Tem interesses políticos localizados, por exemplo? Você tem uma série de benefícios, né? Se somam tanto esses benefícios de isenção aqui de imposto de renda que eu já mencionei, tem a Lei Candir, né? Que desde 1996 a Lei Candir é isenta, que é especialmente, né, as mineradoras e empresas do agronegócio de pagar imposto de exportação, de pagar ICMS em exportação. Então, como quase toda a produção mineral é exportada, as empresas não pagam imposto de exportação. Isso foi desde os 96, estamos falando de 3 décadas, né, para mais. Então, assim, os estados deveriam ser compensados por isso. 2 anos atrás, finalmente fizeram um acordo para ser compensado em parcelas, mas que não é Os suficiente valores ainda, ficaram de acordo com irrisórios, né? vários. Minas Gerais, por Bom, exemplo, os valores ficaram irrisórios nesse acordo, né? Perto do que se exato. reclamava. Minas Gerais reclamava 135 bilhões, o acordo contemplou aí 8 bilhões de reais. Exato, ou seja, os estados tiveram perdas durante décadas e o acordo que foi feito recentemente não contempla nem uma fração do que deveria ter sido pela lei, né? Que a lei já previa isso. Então, assim, é razoável que as mineradoras e o agronegócio continuem não pagando imposto de exportação, né? Para ilustrar, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, o setor mineral lucrou nos últimos 5 anos no Brasil, ou seja, desde Brumadinho para cá, em apenas 5 anos, 1,2 trilhão de reais. Trilhão de reais. Lucrou. Nunca se lucrou tanto na mineração como agora, né? Isso em função do mercado global, está passando um novo boom de commodities, em função do dólar estar muito elevado, pandemia, etc. Então, assim, mais de 1 trilhão em apenas 5 anos. Estamos falando de um lucro exorbitante, né? E o retorno para a sociedade, todos esses incentivos que eu repito, né, foram renovados, não começaram agora, estão sendo renovados, né, se somam, por exemplo, com a sonegação da CEFEM, né, que é a compensação financeira pela exploração mineral. Tem estudos aí do TCU, CGU, da própria ANM, que a cada R$ 1 que a mineradora paga em CEFEM, que é justamente uma compensação pelo fato de que a mineração gera impacto onde ela é feita, para cada R$ 1 arrecadado em CEFEM, pelo menos R$ 1 é sonegado. Nos últimos 5 anos, pelo menos 35 bilhões de reais foram sonegados de ser feito no Brasil. Alguns estudos dizem que pode até ser mais. Então Essas, você con- vê, você tem você tem um contexto aí cumulativo, né, de benefícios e de outros problemas. essas contrapartidas, né, que são dadas pelas mineradoras, elas ainda estão muito aquém, né, do que deveria ser, idealmente, em termos ambientais e sociais, tanto na Amazônia como em outras regiões? Com certeza, basta você olhar não só Minas Gerais, que é o principal estado, né, por número de projetos e tal, minerador. O Pará superou Minas recentemente em termos de produção, mas estão ali muito próximos ainda. Mas Minas você tem um estado que
né, centenas de projetos minerários e tudo mais. Além de Mariana e de Brumadinho, que, claro, foram grandes desastres, né? O pior desastre ambiental do Brasil, Mariana, pior acidente de trabalho, entre aspas, Brumadinho, que matou mais de 270 pessoas, né? 272, considerando as crianças que estavam na barriga de suas mães, enfim. Só você ver a situação das cidades mineradas em Minas Gerais, muitas delas com projetos que já foram, minas já foram abandonadas, né? Projetos abandonados, barragens, estruturas que ficaram para trás, desde barragens de rejeitos radioativos em Poços de Caldas, por exemplo. Você tem centenas de minas abandonadas em Minas Gerais. Você tem barragens gigantescas de norte a sul do estado de Minas Gerais, que é um problema crônico grave, né? Você tem quase mais de 30 barragens em risco hoje no Brasil. Quase todas elas em Minas, mais de 90% em Minas Gerais. Isso só da classificação oficial, fora os problemas que tem a ver com a fiscalização das barragens. Enfim, as cidades mineradas estão em melhor forma, né, em termos de desenvolvimento humano, social, econômico, do que outras cidades. Estudos mostram que não, na média não estão. Tem Isso uma na concentração Amazônia de renda também. muito elevada. Isso serve para a Amazônia também, para cidades da região da Amazônia. Serve para a Amazônia também. Você tem estudos que também mostram. Isso é uma realidade nacional. Né? Tem estudos mostrando que, olha, a mineração, seja assim, né, de minério de ferro, de qualquer bauxito, qualquer substância, o garimpo, enfim, seja qual recorte for feito, não leva desenvolvimento em comparação com cidades não mineradas, como é o discurso do setor, né? O discurso do setor no Brasil, na América Latina, no mundo, é sempre de que vai levar desenvolvimento, vai gerar emprego, vai pagar imposto. Estamos falando aqui que, na realidade, você tem muitas isenções, muitos benefícios, e o retorno para a sociedade fica muito aquém do discurso que as mineradoras costumam empregar. A reforma tributária seria uma oportunidade de se tentar mudar essa realidade? Você tem uma longa discussão, mas, por exemplo, a reforma tributária quer extinguir o ICMS, né? Ou seja, você vai tornar a Lei Candir uma regra geral. Então, segundo especialistas que nós ouvimos, por exemplo, nessas matérias recentes que publicamos sobre isso, obviamente, considerando o setor mineral, a reforma está ótima, né? Porque você vai oficializar uma regra que já é a realidade para os mineradores do negócio há muitos anos. Então, assim, essas distorções, né, precisam ser avaliadas. O setor não quer que a mineração seja incluída lá numa alíquota especial como um setor que é poluente, enfim, um setor que traz riscos, como traz, né? A história prova isso. Então, você tem, né, de um lado, obviamente, o lobby, os interesses do setor mineral tentando influenciar diretamente, e isso é muito claro, né, em Minas, no Pará e no Brasil, no Congresso Nacional, para evitar que regras mais duras sejam aprovadas, né, que os benefícios sejam perdidos. Isso é permanente, esse lobby, né? Então, essa é uma discussão que o Brasil precisa fazer, né? A sociedade precisa fazer, Na né? sua, Alguma coisa pode ser revista? E parece que seria razoável que sim. na sua visão, é falso que o aumento de impostos inviabilizaria a competitividade da mineração brasileira no mercado internacional? Porque as empresas, via de regra, alegam isso, né? Sim, veja, eu repito, mais de 1,2 trilhão de lucro em 5 anos. Será que as empresas vão embora do Brasil? Como costumam ameaçar, não só no Brasil, aqui no Chile está acontecendo isso recentemente, sempre que no Peru é a mesma coisa, sempre que você tenta o governo, enfim, sempre que leis são alteradas no sentido de mineradoras pagarem mais impostos, benefícios serem perdidos, esse discurso de que vamos deixar o país, nós vamos embora, não quero minerar aqui não. Isso não acontece, primeiro porque o lucro é altíssimo, exorbitante, né? Assim, gigantesco, como os números mostram, e segundo que a mineração tem o que eles chamam de critério locacional, ou seja, as jazidas, as reservas estão localizadas em locais específicos. Uma empresa não pode se dar ao luxo de atuar, explorar onde ela quer. Ela precisa acompanhar as reservas, né? E o setor usa isso para impor, inclusive, que os projetos aconteçam nas cidades, enfim, nas regiões descobertas, selecionadas. Então, em resumo, as empresas não vão embora do Brasil, assim como elas não vão embora de lugar nenhum do mundo,
né, quando regras são alteradas, ainda que seja um pouco, minimamente, para dar mais retorno para a sociedade. Há, na sua visão, uma vontade política clara do atual governo em mexer nesse vespeiro? Não, eu costumo dizer que, ao mesmo tempo que o garimpo, né, e falando aqui de Amazônia, o garimpo ilegal está concentrado, sobretudo na Amazônia, de fato, no governo Bolsonaro, por exemplo, você tinha uma relação muito próxima, direta, né, do lobby do garimpo, de empresas, empresários do garimpo, com o governo Bolsonaro, recebidos em Brasília inúmeras vezes, etc. Isso tudo bastante documentado, provado e tudo mais. O governo Lula, de fato, não tem essa relação com o garimpo, pelo contrário, né, assumiu combatendo o garimpo ilegal, remontando fiscalização, etc. Mas na mineração industrial, todo o governo estadual e federal, todos os presidentes sempre tiveram e têm uma relação muito boa e muito próxima com a mineração industrial, com as grandes empresas, uma imensa maioria multinacionais que atuam na mineração. E é um setor que, repito, tem uma influência política e econômica muito grande, né, por esses valores que eu mencionei aqui, e por décadas, né, de influência no poder. Então, você não tem, tanto do ponto de vista do governo federal, quanto do ponto de vista do Congresso, também você tem os lobistas da mineração no Congresso, você não tem pouquíssima disposição em alterar regras que, teoricamente, vão prejudicar, entre aspas, economicamente, mineradoras. Como é que funciona esse lobby na prática, no cotidiano? Bom, além do financiamento, né, direto, a última eleição de 2014, já são 10 anos atrás, depois a lei mudou, né? Empresas não podem doar mais diretamente. Mas, bom, os empresários continuaram doando. Em 2014, mineradores doaram mais de 100 milhões de reais para candidaturas no Brasil inteiro, presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, governador, enfim, todos os cargos, todos os partidos, tá? A mineração não tem questão ideológica, isso não faz parte, né, não é uma preocupação, ele quer estar próximo do poder para garantir os seus interesses, né, não importa qual partido, qual ideologia. De lá para cá, muitas dessas figuras que receberam dinheiro da mineração se reelegeram, né, seguem no poder como governadores, como deputados, alguns viraram ministros, isso no Brasil inteiro, tá? Em Minas, no Pará, no Nordeste, enfim. Empresários continuaram doando e a relação é diária, né? Os lobistas atuam diariamente, além dos deputados que têm essa relação já histórica, direta com as pautas e demandas. Então, você tem frentes parlamentares que atuam, né, em prol da mineração, com uma interlocução, um diálogo muito forte com o setor, né? Todas essas mudanças ou possíveis mudanças que podem impactar no setor mineral sofrem influência muito grande dessa turma. Olhando para a Amazônia de forma mais ampla, para além dessa questão da mineração, o governo Lula tem conseguido, na sua avaliação, cumprir a promessa ali de enfrentar mais de frente os problemas ambientais e socioeconômicos da região? Veja, em relação ao garimpo, né, que eu mencionei aqui, de fato o governo Lula assumiu combatendo o garimpo, especialmente na terra indígena Yanomami, que é a maior terra indígena do Brasil, tem mais de 20 mil garimpeiros lá dentro, né, o país é uma terra, para ilustrar para as pessoas, maior do que a Suíça, né, país Suíça. Então, assim, vários esforços foram feitos, né, de fiscalização, operações, dinheiro para combater esses crimes, mas isso foi num cenário muito complexo. Você não muda, tanto você não muda da noite para o dia, quanto a herança, o legado do bolsonarismo, né, o garimpo tem ciclos, né? Mas tanto o governo Bolsonaro incentivou diretamente o garimpo ilegal por N razões, quanto o mercado, a cotação do ouro segue elevada, né, no comércio global desde a pandemia até hoje, batendo recordes, tudo isso, essas redes estão mais capitalizadas, estão industrializadas, com influência política geral muito mais forte. Então você não consegue desmantelar isso da noite para o dia. É necessário, de fato, um trabalho sistemático, consistente de tempo e também oferecer alternativas econômicas à população, né? Porque não adianta você combater o garimpo, por exemplo, e não dá. Isso envolve, obviamente, um esforço, né, do governo federal, do governo estaduais, dos governos municipais, com todos os problemas que nós sabemos que existem nessa cadeia, né? A população precisa de alternativas, econômicas que não sejam o garimpo que destrói
de maneira irreversível, muitas vezes, rios, né, poluição por mercúrio, a floresta, enfim, você tem uma série de problemas é, socioambientais duríssimos, gravíssimos, ocorrendo na Amazônia por esse acúmulo de destruição que se acelerou muito forte de 2019 a 2022. Uma possível ajuda também pode vir de financiamentos internacionais, né? As recentes agendas conjuntas ali de Lula e do presidente da França, né, Emmanuel Macron, na região, e a própria COP30 em Belém, né, no mês de novembro, tem que importância simbólica nesse momento para o país? O governo Lula está operando um esforço de remontar o protagonismo global do Brasil, né? Seja nas COPs, seja no G20, enfim, todas as instâncias, esses encontros com países, enfim, reuniões multilaterais, remontar a fiscalização na Amazônia, né? Porque isso foi feito ano passado, mas agora, esse ano, né, do início do ano para cá, os servidores foram obrigados a entrar em greve porque não receberam a valorização esperada do governo federal, servidores do IBAMA, enfim, especialmente, né, em comparação com sendo que as polícias, né, receberam reajuste. Então, isso é sempre muito delicado, é pouco inteligente até do ponto de vista econômico, não só da fiscalização contra crimes socioambientais, né? O IBAMA precisa analisar, né, licenciamento de uma série de empreendimentos minerários, do agronegócio, enfim, de infraestrutura. Então, esses servidores precisam, de fato, ser valorizados, né? Porque não foram, nos últimos anos, pelo contrário, foram atacados. Então, o governo, você tem o Fundo Amazônia, que foi retomado, né? O governo Jair Bolsonaro tinha acabado com o Fundo Amazônia por questões ideológicas, simplesmente. O governo Lula também reassumiu agora, retomando o Fundo Amazônia, buscando novos investidores, né, doadores para o fundo. Isso vai bancar N projetos importantes para a Amazônia, tanto para as comunidades quanto fiscalização, enfim, todo tipo de projeto possível, razoável, imaginável, com um acompanhamento bem interessante. Então, assim, eu tenho todo um esforço para remontar essas questões internacionais que impactam diretamente na vida da Amazônia, diretamente na crise climática, diretamente no nosso dia a dia. Né? O que acontece na Amazônia não fica restrito à Amazônia, é importante que as pessoas entendam isso. Né? A crise climática hoje, claro, é muito mais grave e severa do que já se sabia no passado recente, 10 anos atrás, que seja. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de continuar repetindo os mesmos erros, os mesmos problemas, de não mudar a lógica, não mudar o modelo mineral, né, o modelo de desenvolvimento econômico e o retorno que a sociedade dá, né, de continuar aceitando taxa de desmatamento alta e tudo mais. Então, esses esforços internacionais são fundamentais para conter, né, amenizar um pouco a crise do clima. O desmatamento, de fato, né, é uma questão chave e ele na Amazônia caiu 22% sob o governo Lula, é a menor taxa desde 2018. A promessa de desmatamento zero, Maurício, até 2030, você considera factível? De fato, na Amazônia caiu, mas no Cerrado ainda subiu. Né? O Cerrado é um cenário completamente diferente, mais de metade do Cerrado já foi desmatado, né? A vegetação nativa já foi perdida. Isso envolve, primeiro que as regras, né? Na Amazônia você tem 80% de preservação pelo Código Florestal. No Cerrado é o contrário, é 20% que por lei os empresários, enfim, precisam manter, né? De vegetação nativa. Então, assim, você tem muito menos unidade de conservação no Cerrado, você tem autorizações estaduais para desmatamento, né, muito elevadas no Cerrado, então você precisa de um esforço conjunto. O Cerrado também é um bioma importantíssimo, né, que inclusive temos em Minas Gerais. Então não adianta só olhar para a Amazônia e não olhar para o Cerrado, né? O Cerrado é muito mais difícil, o governo está tentando elaborar um plano contra o desmatamento no Cerrado, assim como foi na Amazônia. Assim, é factível? É factível. Você ter desmatamento zero em 2030, mas vai demandar muito esforço, muito diálogo, muita interlocução e um trabalho conjunto de governos estaduais com o governo federal. O governo federal nenhum sozinho, por mais bem intencionado que seja, mais qualificado que seja, consegue atingir essa meta. Maurício, queria terminar nossa conversa falando de um assunto, né, que está muito latente aqui em Minas Gerais, gera muita expectativa, que é o acordo, né, de repactuação da tragédia de Mariana, do desastre de Mariana, que é aguardado aí após 9 anos
né, onde as compensações feitas até aqui deixaram muito a desejar. Quais são os interesses nesse momento que continuam travando essa questão? Olha, o caso de Mariana é extremamente complexo, né? Então não é surpresa que essa nova frente de negociação já se arraste aí por alguns anos, né? Que seja tão difícil chegar a um acordo, primeiro em relação aos valores, né? Enfim, as empresas querem pagar o mínimo possível, o governo, a ação inicial lá pedia 155 bilhões, hoje se fala um pouco mais de 100 bilhões, as empresas tentam reduzir esse valor, todo o processo de reparação extremamente problemático, né? O Ministério Público Federal, isso eu fiz uma entrevista no passado, né, com o coordenador da Força Tarefa, o Carlos Bruno, que me disse que, por exemplo, olha, os valores que foram supostamente investidos até hoje na reparação de Mariana, mais de, mais de 35 bilhões de reais, nunca teve uma auditoria independente desses valores, isso mudou várias vezes, né? Isso ficou muito nas mãos das empresas e, além disso, esse dinheiro não é perceptível na bacia do Rio Doce. Essas Ou empresas, né, seja, Samarco, Vale, as outras controladoras, elas adotam uma postura claramente protelatória nessas questões? sem dúvida, a gente está falando, né? Já se passaram mais de 8 anos, faz 9 anos agora no fim desse ano. O governo Lula assumiu com esse novo acordo no CNJ, né, para ser discutido, repactuado, mas já assumiu já com um acúmulo de anos e anos e anos de problemas, processo de o tal do processo de reparação, de indenização simplificado, que é um problema gigantesco que foi feito pela Justiça junto com as mineradoras nos últimos anos, que não atingiu as pessoas que deveriam atingir, valores definidos aleatoriamente, sem uma assessoria técnica, critérios técnicos. Isso tudo foi revisto pela própria Justiça agora. Então, o que se vai ser levado em conta agora? Que valores, que maneira, nesse acordo final, digamos, né? Você tem um histórico muito grande, muito complicado, que envolve, né, 2 estados mais a União, dezenas de cidades, né, milhões de pessoas afetadas, brigas na justiça que se arrastam bastante, né? O MPF, defensorias, as empresas de um lado, empresas tem ação na Inglaterra acontecendo, né? Dos Que foi permitida que atingidos, né? seguisse. Essa ação coletiva dos atingidos, que inclusive pode ser de valores, inclusive superiores, né, ao acordo. Exatamente, você tem tudo indica que até o fim do ano essa ação na Inglaterra vai chegar a um resultado final. Isso impacta também esse acordo de pactuação aqui no Brasil. Claro, né? As empresas não querem pagar 2 vezes, além de manobras, inclusive tributárias e fiscais, que as empresas Vale, Samarco e BHP estão fazendo, usando a Fundação Renova para reembolsar, a Fundação Renova e a Samarco, né? Para reembolsar valores pagos nessa reparação, que, repito, segundo o MPF, você não tem uma auditoria confiável desses valores. Eu já fiz algumas matérias sobre isso. Então, veja, você tem manobras para, mesmo o valor gasto na reparação do maior crime ambiental da história do Brasil, as empresas tenham de volta esses valores, como se a reparação saísse no 0 a 0, saísse de graça para as empresas, por assim dizer. Não vai se chegar a tanto, mas há manobras tributárias para reembolsar alguns desses bilhões. Então, veja, tudo isso é muito complicado. Eu acho pouco provável que esse acordo saia em breve, né? E, claro, os governos, né, de Minas Gerais e Espírito Santo, cada um tem sua pauta, cada um tem suas influências, sofre suas pressões, seus lobbies, o governo federal também, né? Seria interessante que, obviamente, isso fosse resolvido da melhor maneira possível para os atingidos, especialmente, né? Mas muita gente até hoje não foi sequer reconhecida como atingido direto. Então, imagina, quase uma década depois. Eu não acredito que nós estamos longe ainda de uma resolução final para esse caso. Assuntos para a gente continuar acompanhando de perto. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Maurício. Obrigado, um abraço a todos. Abraço. Eu conversei com Maurício Ângelo, jornalista investigativo, fundador do Observatório da Mineração. Falamos sobre os impactos que a atividade extrativista, beneficiada por grandes incentivos fiscais, tem causado na Amazônia, os efeitos na crise climática, na transição energética e outras pressões que podem se intensificar. E ainda sobre as expectativas pela repactuação do Acordo de Mariana, 9 anos após o desastre em Minas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.